Nesta manhã de sexta-feira, quando nos colocamos também diante do coração de Jesus, nesta 14ª semana do tempo comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, mais uma vez, Jesus instrui os seus discípulos para esta missão a qual eles estão sendo enviados. Jesus, outro dia, chamou os 12 pelo nome e começou a instruí-los para a missão. Deu poder para eles, poder de curar os doentes, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. Poderes estes que era para que a presença de Deus, esse poder salvador de Deus, pudesse estar presente na missão que os 12 devem realizar. E hoje Jesus continua esta instrução, dizendo do perigo que eles podem encontrar na missão. Queridos ouvintes, a missão que o Senhor confia a cada um de nós, como confiou aos seus discípulos. Qual é a sua missão? A missão, como eu dizia outro dia, a missão de cuidar de um doente, de cuidar de um idoso, a missão de cuidar de uma sala de aula, de uma escola, cuidar da família, cuidar de um grupo, cuidar de uma paróquia, cuidar de uma diocese. Qual é a missão que o Senhor confiou a mim? Você pode fazer esta pergunta no dia de hoje. O mais importante aqui é que nós precisamos escutar com atenção estas orientações de Jesus, que dá aos seus discípulos e também a cada um de nós. Veja o que diz o versículo 17. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais
na nossa missão, o único qual nós precisamos depositar a nossa confiança é em Deus. Em Deus, não nos homens. Veja, voltando no versículo 16, Jesus diz: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. É preciso tomar cuidado. E por isso, escuta isso que Jesus diz: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado na missão, sede prudentes, sensíveis como a serpente, mas não sejam exigentes. Não queira comer e beber do bom e do melhor. Simples, na simplicidade. Ali o reino de Deus vai acontecendo. Ah, se nós pudéssemos, no dia de hoje, trazer para a nossa vida estas orientações de Jesus. Com certeza, a nossa missão seria muito mais frutuosa, muito mais frutuosa. E ainda, esses perigos, essas contradições, estas rejeições que nós vamos encontrando na missão, Jesus também encontrou, os seus discípulos encontraram e nós também encontramos ou vamos encontrar. Tudo isso é recomendação e orientação de Jesus. Tudo isso é para que a missão dos discípulos seja uma missão frutuosa. Mas Jesus diz que quem perseverar, final do versículo 22, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Que bom, queridos ouvintes, que também Santa Mônica, nossa querida padroeira, nos ensina a perseverar. Os 3 pilares da nossa associação: a oração, a confiança e a perseverança. É o que Jesus nos diz, que quem perseverar até o fim, esse será salvo. A missão tem as suas dificuldades, mas nós podemos contar sempre com a presença de Jesus. Vai depender da nossa ação. Na minha ação do dia a dia, eu faço o reino de Deus acontecer? Se eu faço o reino de Deus acontecer, o reino de Deus é Jesus, é o próprio Jesus. Então, se na minha missão eu faço o reino de Deus acontecer, eu sigo as orientações de Jesus e, portanto, então, Jesus se faz presente na missão. Que bom se nós pudéssemos escutar, acolher e praticar estas orientações de Jesus. Esses cuidados que nós precisamos tomar na nossa missão. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Que o Senhor nos ajude a perseverar. Que Santa Mônica, que foi perseverante, nos ensine no dia de hoje, na nossa missão, a sermos também perseverantes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.